Boa noite a todos. Espero Boa que noite. todos estejam me ouvindo bem. E uma situação bem inusitada, né? Primeira vez que eu faço uma exposição dessa forma. E é bem engraçado, né? Quando nós vamos na casa física, na casa espírita física, a gente diz que é um prazer estar na casa espírita de cada de vocês, né? E hoje, literalmente, eu posso dizer que eu tenho o prazer de estar na casa de vocês, literalmente. E o tema que eu propus hoje foram os 3 aspectos da vida, né? Eu acho que é muito importante nós termos consciência de alguns aspectos, embora os aspectos da vida sejam diversos. Eu separei esses 3 aspectos que eu achei no momento de suma importância, até pelo fato de nós estarmos nesse processo de pandemia, no processo de transformação, que tudo está meio convulsionado, a gente fica meio perdido, né, em algumas situações. Então, eu julguei necessário a gente falar sobre esses 3 aspectos. E essa exposição ela surgiu assistindo um filme, que eu vou até recomendar a vocês, que é um filme maravilhoso, mas recomendo também que vocês já deixem de lado ali o lencinho e a água para se hidratar, porque vocês vão chorar bastante com esse filme. Que o nome desse filme é Beleza Oculta, com Will Smith. Se alguém já assistiu, é um filme que fala exatamente desses 3 aspectos. E esse filme que me despertou para esse tema, que eu acho que é muito importante. E esses 3 aspectos são o tempo, o amor e a morte. Exatamente nessa mesma ordem, né? Porque o tempo ele pode ser o nosso aliado, mas também pode ser um vilão, vamos colocar assim. Porque o tempo ele é uma coisa que ele é muito difícil, né, da gente conseguir parar no tempo, vamos colocar assim. Em diversas situações da nossa vida, a gente está sempre acelerado, buscando sempre suprir uma necessidade, ou seja, necessidade financeira, necessidade emocional, e muitas pessoas ainda estão perdidas nessa questão tempo, né? Porque para muitas pessoas o tempo é simplesmente uma contagem, né, de dias, horas, meses, anos. Só que essa contagem ela não tem como ser interrompida, né? Ela passa e às vezes muito rápido. Quando nós estamos falando de filme, assistir um filme, todos vocês já devem ter reparado, quando o filme prende a sua atenção, e digamos que o filme tenha 2 horas de duração, você começa a assistir um filme às 4 da tarde e você fica ali preso ao filme. E quando o filme termina, você olha no relógio, já são as 6 da tarde, e você olha lá fora, nossa, como já escureceu, o tempo passou e eu nem vi, né? E na nossa vida isso acontece. Quando as pessoas estão presas, né, estão muito focadas na questão tempo, e o tempo ele fica numa situação assim, nós condicionamos a nossa vida a acordar pela manhã, tomar o nosso café, tomar o nosso banho, ir para o nosso trabalho, cumprir as nossas obrigações diárias, termina o dia, nós voltamos para casa, vamos jantar, tomar o nosso banho, preparar para dormir, para manter todas as atividades que precisam ser feitas e dorme para o dia seguinte voltar à mesma rotina. E como a gente está aproveitando esse tempo, né? Como dizia o Chico, tudo passa, né? Então o tempo passa, a felicidade passa, a infelicidade passa, né? A beleza, poder. Então, se a gente for olhar o tempo, né, nessa contagem, a gente olha para o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia e, na maioria das vezes, a gente percebe que nós não estamos utilizando esse tempo da maneira mais correta possível. Então, o tempo é uma coisa que é muito vaga, né? Só que não é só sobre esse tempo que eu quero falar, né? Não é só sobre tempo de horas, como a gente está aproveitando o nosso dia, como a gente está aproveitando o nosso convívio, né, com as pessoas que estão à nossa volta, com nossos estudos, com nossos afazeres. O que eu quero falar também é sobre o tempo. Como nós estamos falando de aspectos, eu tenho 3 aspectos que são bem importantes e são, para mim, os mais básicos. E esses aspectos são os aspectos que a gente
conhece, né, desde o tempo de escola, né, que é o passado, o presente e o futuro, né? Esses três aspectos, em relação a tempo, em relação à convivência, à vivência, eles vão estar diretamente relacionados a como nós estamos aplicando o nosso tempo, né? Como nós estamos convivendo com o que está acontecendo. Imagina uma pandemia, como eu estou aplicando o meu tempo? Será que eu estou em casa, como muitos, infelizmente, estão fazendo, o dia inteiro assistindo séries, o dia inteiro assistindo filmes, prostrados no sofá, na cama, e não utilizando o tempo de forma necessária, né? E quantas coisas poderiam ser feitas, né, se nós aproveitássemos melhor o nosso tempo? Então, a questão passado, presente e futuro, para mim, é muito importante. Porque, olhando para a questão de convivência e vivência, não sei se alguém que está assistindo hoje está nessa situação. Se estiver nessa situação de viver no passado, espero que essa exposição de hoje sirva para dar um alerta. Mas tem pessoas, e eu tenho certeza que todos vocês já devem ter ouvido essa situação, de pessoas que, por exemplo, isso é um exemplo, né, uma situação hipotética. Um parente, pai, filho, irmão, esposo, esposa, desencarnaram há 10 anos atrás. E essa pessoa está presa ao passado. Por quê? Porque ela está ali. Não, o quarto dessa pessoa ninguém mexe. Só eu entro para arrumar. E eu já ouvi situações parecidas. O quarto não vai, ninguém pode entrar, está exatamente como ele deixou. Eu não doei nenhuma das roupas que eram dele. Isso é estar amarrado ao passado. E eu sempre costumo dizer que o passado é muito importante. Ele serve muito para cada um de nós. Mas como nós aprendemos no tempo de escola, o passado ele serve como instrução, como aprendizado. O que foi feito no passado, a gente não consegue mudar mais, né? Se a gente olhar na história do Brasil, né, tudo que foi feito, a gente não consegue mudar. Todos os erros que foram cometidos, escravidão, todas as dificuldades que nós passamos, já foram feitas, né? Nós não temos como modificar. O que nós temos que fazer é tentar não errar de novo, né? O Mestre Jesus sempre falava: você errou? Errou. Lógico, não exatamente com essas palavras, né? Mas você errou? Errou. Tomou consciência do seu erro? Tomei. Agora vá e não cometa de novo, não peques mais. Então, o passado ele serve para a gente olhar para trás. Eu olho para trás e percebo onde eu não fiz o correto. Ou onde eu fiz o correto e quero permanecer fazendo o correto. Então, se eu fiz alguma coisa correta no passado e quero me manter naquele equilíbrio, eu vou tentar fazer novamente, manter esse equilíbrio. E o passado ele serve para cada um de nós para isso. Então, tem pessoas que ainda estão presas no passado, na fortuna que perdeu e não conseguem viver, não conseguem utilizar o tempo. Tem pessoas que estão presas a diversas situações, né? E isso a gente tem que ter cuidado, porque o passado ele nos estaciona. Toda vez que a gente fica amarrado ao passado, a gente não consegue evoluir, né? A gente só consegue dar um passo à frente quando a gente olha e fala assim: chega, eu não quero mais a dificuldade, eu não quero mais o sofrimento, né? Então, o passado ele serve para isso. Eu tenho esse tempo, ele já passou. Se eu cometi alguma coisa a alguém, alguma ofensa a alguém, eu já fiz. E a gente tem que pensar nisso porque, imagina, se a gente comete um equívoco com alguém, humilha alguém, bate em alguém, por exemplo, aquilo que foi feito, eu posso pedir milhões de vezes perdão. A pessoa até pode me perdoar, sim, pode, claro, mas o ato já foi feito, né? Então eu não tenho mais como voltar atrás. O que eu tenho que fazer, como disse Jesus, é não fazer novamente. E esse é o cuidado. É esse o cuidado com o tempo passado que eu preciso ter. É colocar minhas ideias em dia para que eu não permaneça sempre preso, atado a esse passado. Mas tem pessoas também, olhando nesse mesmo critério de tempo, que estão olhando sempre para o futuro. Amanhã eu faço. Amanhã eu leio as obras da doutrina espírita. Amanhã eu leio o livro dos espíritos. Amanhã eu vou à casa espírita. Amanhã eu vou fazer a minha caridade. Amanhã eu vou fazer a minha dieta. Amanhã. No futuro eu vou construir uma empresa. E a gente fica projetando sempre o futuro. Isso é ruim? Não, isso não é ruim.
né? A gente tem que realmente sonhar, né? Mas a gente não pode viver preso ao passado, nem viver amarrado ao futuro, sempre pensando. O mais importante dele é o presente. O tempo presente, é ele que nos move, né? O passado, como eu falei, já foi, não modifico. O futuro só vai vir se eu fizer alguma coisa no presente. Toda caminhada, ela precisa de um primeiro passo. E o primeiro passo é sempre no presente, né? O que eu comecei a falar lá no início da exposição já foi. Hoje nós temos o recurso e está gravado, então está tranquilo. Se alguém quiser assistir novamente, é só ir lá nos canais da internet, buscar e assistir novamente. Mas no momento, nesse exato momento que eu estou falando, não assiste mais, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, passado, presente e futuro. Mas o futuro é o nosso foco. O futuro, agora, eu preciso mudar, eu preciso fazer, eu tenho que fazer, né? O pessoal dos alcoólicos anônimos, o pessoal dos narcóticos anônimos, eles têm aquela teoria do só por hoje, só por agora. Então, a gente tem que colocar isso na nossa mente. Só por hoje eu vou tentar não cometer esse erro. Só por hoje eu vou tentar não ofender ninguém. Só por hoje eu vou tentar tratar melhor dos meus pais, dos meus filhos, da minha esposa, meus irmãos. E é isso que a gente tem que buscar, né? São esses conceitos que a gente tem que buscar. E toda essa exposição ela foi, sim, embasada, embora eu tenha extraído, né, o que eu penso em dizer desse filme, tudo que foi embasado é sim na doutrina espírita, ou melhor, na doutrina de Jesus. Na doutrina espírita nós temos como base. E toda vez que a gente começa a introjetar essa doutrina na gente, a gente começa a olhar à nossa volta e utilizar cada vez mais todo esse aprendizado. Então, é buscar, eu digo por mim, né? Por isso que isso passou por mim, para que eu pudesse analisar, racionalizar, para colocar em prática, né? O mais importante é isso, não é só aprender. Não adianta só eu ler o Livro dos Espíritos, ler o Evangelho, a Gênese, ler diversas obras espíritas. É muito bom isso. Mas se eu não colocar em prática no presente, não adianta. Se eu projetar só para o futuro, no futuro eu vou ser melhor. Na próxima encarnação eu faço. O que eu não fiz agora, eu faço na próxima. Nós não podemos ter esse critério, né? Que o nosso critério é agora, eu preciso fazer agora. Então, não há mais tempo, né, para a gente ficar preso a situações, né? A gente tem que começar a olhar para o agora. O agora ele vai fazer toda a diferença no futuro, né? O passado serviu de aprendizado, de instrução. O futuro ele vai ser o meu foco, né? É lá que eu quero chegar. E nós temos o nosso GPS interno, que presentemente ele está ali modificando, né? Então, se a gente percebeu que aquele caminho não é o mais correto, embora seja o mais longo, a gente tem que buscar esse caminho, né? Então, o tempo é feito para isso, né? E eu coloquei alguns aspectos aqui de tempo que é veja, né? É ver, olhar. Eu tenho que me olhar e saber o que eu estou fazendo, onde eu estou, onde eu preciso mudar, onde o passado está interferindo na minha vida. Então, como nós estamos falando desses aspectos, né? Que a gente precisa ter alguns parâmetros, né? Então, eu coloquei dessa forma, né? Eu coloquei alguns tópicos para que a gente conseguisse compreender essa questão de passado, presente e futuro, né? Para que a gente consiga aproveitar realmente melhor o tempo, sem desperdícios, né? Então, eu coloquei o primeiro tópico, eu coloquei veja, né? Para que a gente possa se olhar, aprender a observar o que precisa mudar. O que eu fiz no passado que pode ter me prejudicado, né? O que eu almejo para o futuro, né? Como eu olho o meu futuro e como eu desejo que o meu futuro seja. Isso tudo vai depender exatamente do meu presente, né? Eu coloquei aprenda, né? Nunca é tarde para a gente aprender alguma coisa. Algumas pessoas sempre falam assim, mas eu já estou numa idade avançada, eu não aprendo mais nada, né? E isso não é verdade. Quantas pessoas, né, de mais idade estão aprendendo a mexer no telefone celular, na internet? Por quê? Porque a necessidade ela nos obriga a aprender sempre mais. Então a gente tem que aprender, eu tenho que buscar. E também não é só aprender, né? Eu tenho que colocar em prática, né?
Não adianta só eu entender e não colocar no meu dia a dia, né? Então eu tenho que aprender e utilizar, aprender a olhar para o passado, mas não ficar preso a ele. Aprender a sonhar, claro, o futuro realmente é muito importante, mas eu tenho que aprender a manter o presente equilibrado, né? Aquela balança, né, ela tem que estar sempre em equilíbrio para que a gente consiga desenvolver a nossa vida. Eu coloquei buscar, né? A gente tem que realmente buscar. Como diz assim, buscar e acharei. Se a gente for buscar, a gente vai achar. Se a gente buscar as transformações, conseguir olhar, né, para dentro da gente e falar assim, eu preciso mudar, é a hora, é agora, a gente consegue. Encontrar, né? Todo mundo que busca acaba encontrando. Só que a gente tem que saber buscar nos locais certos, né? Saber compreender aonde eu preciso estar focando, né, para encontrar o que eu estou buscando, né? Reencontre. Se eu já encontrei algum dia, por exemplo, já encontrei a felicidade, já encontrei a paz, como eu falei lá no início, né? Como dizia Chico, tudo passa. A felicidade também passa, né? Porque a felicidade, embora todos nós busquemos a felicidade, a gente às vezes coloca em locais errados. A gente deposita a felicidade em coisas que realmente elas não estão ali. E aonde a gente deveria colocar a felicidade, a gente não coloca. Por quê? Porque a gente busca, a maioria das vezes, a felicidade das coisas materiais. Suprir uma necessidade, suprir, eu quero um carro novo. Então, para mim, a felicidade seria comprar o carro novo. E compra o carro novo. Daqui a alguns meses, a felicidade acaba, né? Porque a gente depositou numa coisa que é passageira. Então, a gente tem que buscar realmente essa felicidade. Se eu já encontrei a felicidade, eu olho para o meu passado e falo, naquele momento eu era feliz. Então, por que eu era feliz naquele momento? Porque naquele momento eu aproveitava melhor a vida. Agora não. Agora, no presente, eu estou negligenciando. Então, a gente tem que reencontrar. Se eu já encontrei um dia e deixei escapar, eu tenho que reencontrar. E para a gente fazer isso, a gente tem que se conectar. Se conectar conosco, com Deus, com Jesus, com todos os ensinamentos que a gente está buscando, para que a gente consiga realmente ter esse critério. Eu consigo modificar o meu tempo aplicando ele de maneira correta. Eu sempre, todos vocês estão vendo aqui violões, aquela coisa toda, eu sempre tive essa vontade, esse sonho de aprender a tocar violão, aprender a tocar um instrumento. Até o dia que eu falei, chega, eu preciso fazer. Então não dá para protelar um pouco mais. Então fui lá, me candidatei como professor e fui aprender. Na vida é assim. Se a gente quer fazer alguma coisa, o momento é agora. Se eu quero ter uma atividade maior na casa espírita, por exemplo, o momento é agora. A gente pode fazer cada vez mais, né? Para que a gente consiga otimizar esse tempo. Então, o tempo, para mim, é muito importante. Hoje tem sido muito importante. Todos os momentos que eu posso utilizar o meu tempo de forma produtiva, lendo. E, às vezes, uma coisa que a gente acha simples, tá? Que a gente não fazia, que eu não fazia. Por exemplo, ficar mais tempo deitado no sofá com a minha esposa assistindo filme. Um exemplo. Nós não fazíamos isso. Agora nós estamos buscando fazer mais. Por quê? Porque isso é agradável para mim, é agradável para ela. Então, a gente tem que olhar, né, para os erros e começar a aprender a corrigir. Sempre é tempo para isso. Mas para que a gente consiga, né, passar para esse outro aspecto, que é o amor, né, esse verdadeiro amor, para que a gente consiga começar a amarrar esse tempo, né, com produtividade, a gente precisa realmente conhecer e saber esse segundo aspecto, que é o amor. O amor é uma palavrinha simples, com um significado, uma abrangência muito grande. A gente, na maioria das vezes, não sabe realmente o que é o amor. E a gente confunde o amor. A gente confunde o amor com prazer, a gente confunde o amor com satisfações, a gente confunde o amor com momentos. E, na maioria das vezes, para muitos, na maioria das vezes, isso está bom. Só isso basta. Mas quando a gente começa a conhecer realmente o que é o amor, conhecer que o amor muda, o amor transforma, que o amor pode, como já dizia Jesus, um amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente tem que começar a descobrir o amor.
E o amor, para que a gente possa descobrir, o amor a gente tem que aprender a respeitar, né? E aí, como eu coloquei aqui hoje, será que nós sabemos o que é o amor? Poucos de nós sabem, poucos de nós vivenciam o amor, né? Que é aquele amor, vamos dizer assim, o exemplo, um dos maiores exemplos é o amor de mãe, né? A gente sempre fala sobre esse amor de mãe, que na maioria das vezes, embora tenha algumas que não apliquem realmente esse amor, mas o amor de forma incondicional, aquele amor que é deixar de fazer alguma coisa para que o filho faça, aquele amor que é se sacrificar pela felicidade do filho, aquele amor que é olhar sempre o lado bom das pessoas, que é o que realmente Jesus nos ensina, né? Olhe o lado bom das pessoas, procure identificar. Aquela pessoa não presta, mas ela tem um lado bom. Pode ser o pior assassino que seja, aquela pessoa, ela tem alguém que ela ame, tem alguém que modifique o seu sentimento, tem alguém que toque o seu coração, e isso é o amor, né? A maioria das vezes a gente olha e não sabe, né, exatamente, eu não conheço o amor, e a gente às vezes está buscando, né? E a gente fala assim, vamos buscar o amor lá na balada. Isso é legal, vai lá, você busca, você encontra, mas é aquele amor, na maioria das vezes, não são todos os casos, é claro, mas é aquele amor passageiro, é aquele amor de momento, é aquele amor de oportunidades, é aquele amor de satisfações, mas o amor verdadeiro, às vezes a gente encontra numa amizade, por exemplo, de ter aquele companheiro, aquele amigo, amiga, que seja, olhar para ela e falar assim, esse aqui é meu irmão, por esse eu faço tudo o que for preciso, né? Então, o amor é isso. O amor não é possuir, o amor não é dominar, não é controlar, o que muitas vezes as pessoas imaginam que seja amor, né? Eu amo muito a minha esposa, e tenho um ciúme dela doentio. Eu tenho ciúme porque eu a amo. Na verdade, não, né? A gente tem tanto ciúme porque a gente tem a posse, é meu filho, é minha filha, é minha esposa, né? E a gente às vezes não quer dividir, não quer ter realmente o conhecimento de que esse ser também é uma pessoa. Ele tem os direitos que nós temos e precisa, né, também auxiliar e ser auxiliado nesses desejos, né? Muitas pessoas imaginam que o amor seja sexo, né? E projetam o amor para o sexo. O amor também não é só sexo. O sexo ele é uma consequência, né? E a gente imagina o sexo como uma consequência do amor porque é preciso, né, que a gente imagine se não tivesse a questão sexual, vamos dizer assim, se não fosse realmente prazeroso, seria bem complicado das mulheres quererem engravidar, por exemplo. Porque imagina você ficar 9 meses com um peso absurdo na barriga e sentir uma dor insuportável na hora do parto, para simplesmente se não sentisse nada, né? Então, é preciso ter essa união, mas o amor não é só o sexo, né? E existem também formas de possessão que as pessoas imaginam, de posse, né? De que elas imaginam a questão amor quando ela quer super proteger, principalmente para algumas mães, né? Ou alguns pais. Não, minha filha não pode sair. E hoje quase não tem isso, mas antigamente tinha mais isso. Na minha época, vamos dizer assim, tinha mais isso, né? Que era nas 10 horas, namorada, às 10 horas tem que estar em casa. Hoje não tem mais, né? Hoje, às 5 horas da manhã, estão chegando em casa, se o pai falar alguma coisa, ainda reclama. Mas é assim que funciona, né? Mas antigamente tinha aquela super proteção, né, de não deixar, porque eu amo muito. Então, meu filho não pode sair, meu filho não pode fazer isso, meu filho não pode fazer aquilo. Mas isso também não é o amor puro, né? Porque, na verdade, como a gente diz, o amor liberta. Se a gente realmente ama e a nossa filha fala assim, pai, para mim ser feliz eu preciso estudar nos Estados Unidos, a gente vai sentir uma falta muito grande, mas é preciso, porque o amor liberta. Então vá, viva a sua vida, né? Então a gente tem que começar a compreender essa questão de amor dessa forma. Todos nós fomos criados pelo amor maior. E o amor maior é Deus. A gente sempre fala, a gente da doutrina espírita, principalmente, a gente reforça bastante essa questão do amor de Deus, né? Que Deus não nos pune, Deus não nos castiga, mas tudo o que Ele faz é por amor. E hoje a gente compreende que até o sofrimento que a gente tem faz parte do amor de Deus, porque é para o nosso aprendizado. Enquanto a gente não tiver essa percepção, né, da questão do tempo, que tudo tem um tempo, né? No Eclesiastes diz, né, que há tempo para plantar, há tempo
para colher, há tempo para brigar, há tempo para perdoar, pedir perdão. Então, para tudo a gente tem um tempo, né? Então, o sofrimento, ele tem um tempo, mas todo ele é, sim, pelo amor de Deus. Porque Deus nos ama tanto que, engraçado dizer isso, né? Mas ele nos ama tanto que permite que algumas coisas aconteçam para que a gente tenha ciência, para que a gente busque a transformação. Então, as nossas dificuldades, as oportunidades que eu tive no passado, que eu errei, pelo amor de Deus, agora a gente tem a oportunidade de refazer. E é isso que é importante a gente ter consciência. Então, o amor é isso. O amor é o estar sempre disposto a fazer novamente, estar sempre disposto a buscar, né, essa nova vontade, essa nova esperança de conseguir modificar. E o terceiro aspecto, que eu também acho bem importante da gente falar, né, a gente já falou um pouco do tempo, de aplicar melhor o nosso tempo, do amor, né, porque, como eu falei lá no início, o tempo voa. Quando a gente olha para a questão de expectativa de vida, né, do ser humano, aí que 90 anos, vamos botar assim, 103 anos no acréscimo, né? E quando a gente olha, já se passaram 45 anos. Quando a gente olha, a gente se depara, né, com o espelho e olha e fala, nossa, como o tempo passou e eu nem vi. Como as coisas estão acontecendo, eu não vi. E a gente, às vezes, tem preso ao passado. Ah, mas eu não fiz tudo que eu devia ter feito. E a gente olha para o presente e fala, mas o tempo está passando. Eu não amei o quanto eu deveria ter amado, né? Como eu falei no início, nunca é tarde para a gente fazer. Mas nós temos esse terceiro aspecto, que é a morte, né? Que esse talvez seja um tema mais difícil para muitos de nós, até espíritas, compreender, tá? Porque essa questão de desapego, muitos de nós até evita falar sobre isso, né? É engraçado que às vezes a gente olha, tem famílias que nem falam para os filhos sobre morte, né? Porque tem um medo absurdo, porque não querem expor vamos dizer assim, esse ato cruel da vida, que é a morte, né? Mas é um tema muito importante, né, para que a gente consiga já ir aprendendo. E essa questão de morte, para muitos, ela cria uma dificuldade muito grande. E a gente às vezes fala assim, mas eu sou espírita, eu não tenho medo de morrer, né? Eu não tenho mais medo, eu já sei que eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou, né? Então eu já não tenho mais medo, não tenho mais preocupação com isso. Mas é quando o calo aperta que a gente sente. E esses dias, né, tive alguns problemas de saúde, devido também a essa questão da pandemia, do Covid, e tiveram 2 dias que foram bem difíceis. E teve um dia em específico, foi numa segunda-feira, que eu olhei assim na hora de dormir, eu fiz a minha prece na hora de dormir, eu falei, eu acho que hoje vai. Eu acho que chamaram a minha senha, porque estava muito ruim de respirar, estava uma palpitação muito grande. E deu medo, como sempre, né? A gente fala que não, nós somos espíritas, mas deu medo, né? Será que eu vou me comportar? Será que realmente eu vou ter consciência de quem eu sou? Né? Então a gente fica com esses medos. Imagina para aquela pessoa que não quer se preocupar com isso, que não quer falar sobre o tema, que evita de todas as formas possíveis, né? Então a morte, ela causa muito sofrimento ainda, principalmente hoje, que a gente tem visto nos noticiários diversas pessoas perdendo, né, os parentes, né, as pessoas queridas para a morte, e estão sem compreender, né? E a gente imagina também, fazendo um paralelo a isso, o trabalho que a espiritualidade tem tido, né, para poder reorganizar, né, essas pessoas, né, auxiliar os familiares, auxiliar quem está partindo. Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? Esse tema, para cada um de nós espíritas, que nós estamos sendo questionados o tempo inteiro, ele tem que estar bem, vamos colocar assim, bem alta na nossa mente, né? A gente tem que estar sempre disposto a auxiliar, né? Por mais que a pessoa não acredite. Às vezes você fala com a pessoa, ela fala, ah, mas para mim morreu, acabou. Beleza? Mas só o fato de a gente dar uma esperança, dar uma nova oportunidade, um novo ponto de vista, eu acho que já é muito importante, né?
porque a morte, sim, é uma consequência natural, né? Temos no nosso livro dos Espíritos a lei da destruição, então é preciso que aconteça, né? Então a gente tem que estar habituado a ela. E nós, como espíritas, sabemos que isso não é o fim da vida, mas nós temos que estar nos preparando o tempo inteiro, porque de alguma forma nós vamos ser alcançados por ela, né? Em algum momento isso vai acontecer. E se eu quero tampar os meus olhos, se eu quero não ver isso, né, como o avestruz faz, né, que ele cava um buraco, enfia a cabeça no buraco, espera o perigo passar, isso não vai acontecer, né? Então eu tenho que estar sempre preparado. Então, esses 3 aspectos para mim são mais importantes, né? Eu tenho que preparar o meu tempo, eu tenho que aproveitar esse tempo de encarnação, eu tenho que aproveitar o passado, o futuro, projetar e o presente, para que eu realmente possa utilizar, para que eu consiga, no final da minha encarnação, eu consiga olhar para trás e falar assim, ó, posso não ter feito tudo que eu deveria, mas eu fiz tudo que eu consegui fazer. E é isso que é importante, né? A gente ter essa consciência. Cada dia eu posso fazer um pouco mais do que eu fiz ontem. Cada dia eu posso amar um pouco mais do que eu amei ontem. Cada dia eu posso viver um pouco mais do que eu vivi ontem. E é para isso, né, que a gente tem que estar desperto. Para essas questões. Porque tudo está caminhando para um momento difícil, né? Talvez essa pandemia, não querendo ser pessimista, não seja o último ato, né? Talvez venham mais coisas por aí. E nós temos que estar sempre atentos, né? Nós temos que estar sempre buscando essa compreensão para que a gente consiga também tranquilizar os outros. Eu acho, sim, na minha concepção, que essa é uma das funções nossa, né? Vamos colocar assim, os trabalhadores, como a gente gosta de dizer, né, do espírita, né, se apropriar disso, nós somos os trabalhadores da última hora. Se nós somos os trabalhadores da última hora, a gente tem que se preparar melhor, porque o trabalho está vindo, né? As pessoas estão pedindo na nossa casa, na internet, pessoas estão mandando mensagens, pedindo atendimento, porque realmente está sendo preciso, né? A gente conversa com pessoas. Esses dias eu atendi uma moça que ela estava querendo buscar ver o carro do pai, porque o pai e a mãe estavam na UTI, né, com Covid. O pai estava entubado, inclusive, e ela estava muito preocupada. E é engraçado que no meu trabalho, pelo telefone, eu estava fazendo um atendimento fraterno. De que forma? Conversando com ela, falando que tudo ia melhorar. Pedi, é claro, o nome dos pais, aonde eles estavam, colocamos no caderno de radiação para que fosse também auxiliado. Expliquei para ela a necessidade. Ela falou, olha, eu não conheço a doutrina espírita. Então eu tentei, em alguns minutos, fazer com que ela se interessasse. Mostrei, olha, na internet tem tanta coisa que fala sobre, procure ler um pouco mais, tem tanta obra. E a gente tem que utilizar, né, essas oportunidades, né? Então, essa é a nossa função dos trabalhadores da última hora, informar para que as pessoas não percam mais o tempo, informar para que as pessoas conheçam realmente o amor, e informar para que as pessoas conheçam realmente que a morte não existe, né? E é difícil a gente perceber isso e falar isso. Às vezes a gente fala que a morte não existe, para quem não entende vai falar, a morte não existe. Claro que existe, tem a opção de pessoas morrendo, sim, e a gente sabe que é só o corpo físico, né? Mas que o espírito ele vai continuar. Então é isso que a gente tem que preparar. Esse é o momento, né? Jesus, ele disse, né, que em algum momento aconteceriam coisas que essas manifestações espirituais aconteceriam em plena luz do dia, né? Velhos teriam visões, né? Crianças falariam, entrariam em comunicação. Isso está sendo agora, né? E a gente tem que estar preparado, de uma certa forma, para esclarecer as pessoas que estão com cada vez mais dúvida. A gente olha para as pessoas, imagina você olhar para as pessoas. Eu tenho uma menina no trabalho que ela está completamente assustada com essa situação, né? E nós estamos aqui justamente para tentar tranquilizar as pessoas, né? Como diziam os mais antigos, o que não tem remédio, remediado está. Então a gente tem que buscar utilizar, né, o que nós temos no momento para tentar esclarecer as pessoas. Bom,
Esse era o tema de hoje, né, que eu queria realmente falar um pouco sobre isso. Assistam esse filme, embora ele não tenha essa conotação que eu estou dando aqui, esse enfoque que eu estou dando, mas é um filme muito interessante que conta realmente a história de um homem que perde um filho, dando um spoilerzinho para vocês. Só que é muito interessante essa questão, como ele entende a questão o tempo, o amor e a morte. Então, para que a gente consiga realmente compreender que a gente precisa saber utilizar o nosso tempo, saber utilizar o amor e saber viver, é claro. Eu acho que isso é o mais importante, né? Como já dizia a música, é preciso saber viver. E hoje está difícil a gente conseguir identificar a melhor forma de viver, né? Porque tem tanta dificuldade, você liga a TV e não se fala em outra coisa. A gente não tem outra notícia. São duas notícias que estão dominando o cenário mundial, pelo menos brasileiro: política e o Covid-19. Não tem mais nada, não gira mais nada, né? Então a gente tem que saber buscar, né? Vamos tentar colocar uma música agradável, uma boa leitura, procurar realmente conversar um pouco mais com as pessoas que estão à nossa casa, né? Otimizar o nosso tempo, né? Desenvolver o amor. Se a gente não consegue amar ainda, vamos tentar pelo menos aceitar as pessoas, né? E embora seja difícil, né, às vezes aquelas pessoas nos irritam, mas é aí para isso que a gente está aprendendo. A gente tem que aprender a amar, a gente tem que aprender a respeitar o direito do outro. O direito do outro começa onde termina o meu, e assim sucessivamente, né? O meu termina quando começa do outro. E enquanto a gente não compreender isso, né, toda a nossa luta, toda a nossa busca, ela vai ficando sempre fracionada. A gente nunca consegue otimizar o tempo, o amor e a vida como deveriam. Eu espero que, de uma certa forma, tenha podido auxiliar, que tenha sido agradável para vocês, que eu possa realmente ter podido transmitir, né, o que a doutrina espírita, mesmo utilizando de outras palavras, né, mas a ideia é sempre a da doutrina de Jesus, a doutrina espírita, para que a gente consiga aprender cada vez mais, né, que esse tempo que nós estivemos aqui possa ter sido útil e possa ter sido tão agradável para vocês quanto foi para mim. Realmente eu agradeço a todos, muito obrigado e uma boa noite.